Mas ó, o Wallace, ele enxergou na seleção natural aspectos de ela ser capaz de melhorar sistemas e evoluir. Foi um mecanismo que o Darwin roubou de Wallace, porque o Darwin era lamarquista. Você pega os escritos do Darwin antes das cartas de Wallace, Darwin era lamarquista, tem um monte de escritos provando isso. Aí depois ele foi um selecionista meia boca. Então, o Darwin foi um selecionista meia boca, porque como ele escreve seleção natural, nem chega aos pés do que quando o Wallace escreve. E como ele era lamarquista antes, ou seja, o motor dele era uso e desuso, muitos estudiosos deduzem que houve um roubo, um plágio sem vergonha do moleque, que o Darwin era um moleque. Um filhinho de papai, que é doido para ser reconhecido na academia científica, tanto que estava bajuando todo mundo em seus escritos. Dos poderes da seleção natural, né, que o doutor Eder chama de varinha mágica da evolução, né, porque qualquer coisa que precisa melhorar, a busca varinha mágica da seleção natural que ela resolve, entendeu? Esse endeusamento da seleção natural tem suas raízes no evolucionismo espiritista, reencarnacionista, que estava em Wallace, né? E estava também no ateísmo, na geração espontânea, na capacidade das coisas evoluírem e melhorarem sem o criador, sozinho, naturalmente, naturalistamente. Então, isso aí é igual 2 mais 2 igual a 4. Você enxerga isso facilmente, que esses erros científicos, eles têm raízes teológicas. Raízes no reencarnacionismo, na evolução da alma, que o espiritismo prega. Então, quer dizer, é uma bagaceira atrás de outra, produzindo outra bagaceira. É isso. A mutação vai atrapalhar. Aí chega a compreensão científica, genética, de que mutação é defeito, é patogenicidade, e, na maioria das vezes pode ter uma ou outra mutação positiva do organismo tentando resolver algum problema, lógico, e ele mesmo promove uma mutação para poder se adaptar, mas a maioria das mutações são computadas como erros, como deficiência genético-proteômica. Se 25 mil genes nós produzimos 3 milhões de proteínas, qualquer mutação vai atrapalhar na funcionalidade das proteínas que são as operárias, vamos dizer assim, é o que faz acontecer as coisas, ou não acontecer, se tiver com infuncionalidade. Altas taxas de mutação. Então hoje a gente descobriu a fragilidade do DNA, a fragilidade das proteínas, o acúmulo de defeitos no DNA, as altas taxas de mutação que numa geração já acontece, em média 100 mutações deletérias a mais. A gente descobre e que mutação não é coisíssima nenhuma apoio para evolução. Pelo contrário, ela é apoio para degeneração. Né? Aí o darwinismo, apesar da ciência descobrir isso, o darwinismo continua temando, achando que as coisas evoluíram, os sistemas evoluíram, baseado em quê? Em mutação. É um absurdo do absurdo do absurdo. E não é só absurdo de apoiar em mutação, não, gente. É o absurdo do tempo de espera, de ajuntar ali milhares ou milhões de mutações para criar um novo sistema. O tempo de espera é outro absurdo. E tem um terceiro absurdo maior ainda. Porque esse tempo de espera tem que ter direção para a formação daquele sistema. Não pode ser mutações assim positivas, aleatórias para outro sistema, não. Tem que ser só para aquele. Gente do céu, o evolucionismo é a mentira, da mentira, da mentira, da mentira, do engano. E essa bagaceira está aí. Por que está aí? Por causa dos militantes, ateus, fanáticos por Darwin, antirreligiosos. Só isso. Senão isso nunca seria aceito cientificamente. Porque é uma coisa imbecil. Mais imbecil do que a imbecilidade. Entende? Eu fico abismado como é que uma bagaceira dessa, uma porcaria dessa ainda domina a cabeça de alguém que pensa. Aí eu falo, só pode ser o capeta, só pode ser a prisão espiritual. Não tem outra explicação. Então, pessoal, aí vocês veem aí os áudios de que foi na comunidade Criacionismo versus Evolucionismo. Aí teve esses áudios. E saiu esse resumo aí do absurdo, do absurdo, do absurdo, que é o evolucionismo, que tenta estabelecer a história da evolução, melhorando as espécies, criando novos sistemas nos seres vivos por meio de mutação. O Dr. Rômulo já comenta bastante isso, baseado em John C. Sanford e outros mais aí, o Stephen Meyer. Todos eles mostram que apoiar em mutação é apoiar em pau podre. Né? A mutação destrói o DNA. O DNA é frágil.
Aí, contar com tempo de espera para um novo sistema acontecer, com milhares de mutações, é outro absurdo. Quando ele inteirar milhares de mutações positivas para aquilo ali, já o organismo já extinguiu. Não dá mais. Não tem tempo de espera. E o absurdo do absurdo do absurdo é acreditar que essas milhares de mutações, que são aleatórias, vão ter uma direção em relação a construir aquele projeto, aquele novo sistema no organismo. Então, assim, chamar isso de imbecilidade é ofender a imbecilidade. Isso é, assim, inacreditável que a ciência defenda uma baboseira dessa. Eu não sei como que o darwinismo ainda se sustenta dentro da academia. Não sei como é que publica artigo científico defendendo essa idiotice. Já passou da hora da ciência varrer para o lixo essa porcaria de darwinismo evolucionista. Ela é boa na parte biológica, quando o organismo já está pronto, e aí descende, degenerando, empobrecendo, extinguindo, adoecendo. Beleza, essa parte aí tá boa. Mas falar que os seres fósseis foram construídos a partir de um unicelular para o pluricelular, isso é imbecilidade. Só porque a bactéria aparece lá com a mitocôndria, essa tem DNA diferente. Aí fica focando só no que tem de semelhante. E fica fazendo desenho como se desenho fosse fato. Isso tem que acabar, gente. Em nome não é em nome de Jesus, não. Em nome da ciência, pô. Ciência não precisa ser tão idiota quanto está sendo por meio do evolucionismo. Depois eu vou falar da parte geológica. Mas a parte genética é gritantemente, flagrantemente imbecil.